Olá, meu nome é Sara, sou estudante de nutrição da Unirio. Nos vídeos anteriores, nós falamos sobre alimentos fontes de carboidrato e de vitaminas e minerais. Se você ainda não viu e tem interesse, vai lá dar uma olhada. No vídeo de hoje, vamos começar a estudar as proteínas, como é a sua estrutura, os alimentos fontes e algumas de suas propriedades. Então vamos lá. As proteínas estão no terceiro grupo de elementos da pirâmide alimentar, que é o grupo de elementos construtores. Eles têm várias funções no organismo. Uma delas, a mais conhecida, é a formação dos músculos, dos ossos e várias outras estruturas. Vamos conhecer mais algumas de suas funções mais para frente. Mas como que é essa tal de proteína? Como que ela é formada? Lembra como a estrutura dos carboidratos é formada por unidades de monossacarídeos? Então, já a estrutura proteica é formada por unidades de aminoácidos ligados uns aos outros. Essa imagem representa a estrutura de um aminoácido. Ele tem um carbono central e nele estão ligados o grupo carboxila, o grupo amina, um hidrogênio e uma cadeia R, que diferencia os aminoácidos entre si. Existe uma classificação para os aminoácidos. Os essenciais são aqueles que não podem ser sintetizados pelo organismo e precisam estar presentes na nossa dieta. Já os não essenciais são aqueles que o nosso organismo consegue produzir. Até aí tudo bem, mas de quantos aminoácidos eu preciso para formar uma proteína? A ligação dos aminoácidos é chamada de ligação peptídica, e as estruturas que têm até 100 aminoácidos ligados é chamada de peptídeo. Já as estruturas com mais de 100 aminoácidos ligados são chamadas de proteínas. Além do tamanho, outro aspecto importante que diferencia as proteínas são as suas funções. Vamos ver alguns exemplos? Essa é a amilase salivar, ela é uma enzima. Falamos dela na aula de digestão dos carboidratos, lembra? As enzimas são proteínas que têm a função de acelerar uma reação química. Essa é uma lipoproteína. Ela tem a função transportadora, de transportar diversos componentes pelo sangue. Essas são a actina e a miosina. São as proteínas dos músculos, as que promovem o movimento. Já essas são as imunoglobulinas, proteínas que ajudam a defender o nosso organismo contra micro-organismos e substâncias estranhas. Já deu para perceber que as proteínas têm várias funções, né? Todas elas muito importantes para o bom funcionamento do nosso organismo. Por isso que é super necessário que esse nutriente esteja na nossa dieta diariamente. Mas em quais alimentos encontramos as proteínas? Vamos lá. As proteínas estão em alimentos de origem animal, como as carnes de boi, frango e peixe. Estão também no leite e nos derivados, como o queijo e iogurte, e também nos ovos. Já nos alimentos de origem vegetal, elas estão presentes nos feijões e em outras leguminosas, como a soja. É importante lembrar que os alimentos de origem animal possuem proteínas de alto valor biológico, ou seja, elas oferecem quantidades adequadas de aminoácidos essenciais, que são aqueles que o nosso organismo precisa. Já os alimentos de origem vegetal não fornecem quantidade suficiente desses aminoácidos, logo é necessária uma combinação e variedade desses elementos, que é para obter os valores satisfatórios, por exemplo, a combinação do feijão com o arroz. Vamos falar mais sobre o leite? Na dinâmica desse vídeo, é ele que nós vamos usar. Você com certeza deve conhecer o leite de vaca. É o mais comum, que todos encontramos quando vamos no supermercado. Mas você sabia que existe também um produto parecido, mas de origem vegetal? Nós chamamos ele de leite de soja. É uma bebida feita a partir dos grãos de soja, que tem bastante proteína, assim como o leite de vaca. Basta olhar na tabela de composição nutricional dos dois. 200 ml de leite de vaca tem 6 gramas de proteínas e 200 ml de leite de soja tem 5,2 gramas de proteína. Tudo bem, então agora sabemos que esses dois produtos têm proteínas. Será que tem como eu comprovar, ver com os meus próprios olhos que elas estão ali? Tem sim. Lembra que a estrutura da proteína é formada pela ligação de aminoácidos? Eles formam uma cadeia longa que se enrola todinha, igual a um novelo de lã. Essa é a forma em que as proteínas estão lá dentro do leite. Os aminoácidos ligados entre si e interagindo tanto com a água e a gordura do leite, quanto interagindo também com eles mesmos. Mas tem algumas situações em que essa estrutura pode se abrir. Ela pode voltar a ser apenas uma cadeia linear de aminoácidos. Esse processo se chama de desnaturação e vai causar uma diferença no alimento. Vamos fazer a dinâmica para ver melhor? Você vai precisar de leite integral, leite de soja, vinagre e 2 copinhos. Primeiro, coloque o leite integral em um dos copinhos até a metade e adicione 5 colheres de sopa de vinagre.
Misture bem e espere 1 ou 2 minutos. Depois faça o mesmo com o leite de soja. Coloque até a metade em um copinho e adicione 5 colheres de vinagre. Misture e espere de 1 a 2 minutos. Conseguiu ver a mudança que ocorreu nas duas amostras? Como o leite ficou diferente do que ele era antes? Se formaram vários aglomerados que foram para o fundo do copinho. Isso aconteceu porque o vinagre é ácido. A mudança de pH no meio onde as proteínas estavam faz com que as ligações entre os aminoácidos se quebrem e aquele novelo de lã se desfaça. A estrutura que era complexa fica simples e linear. E as moléculas que param de reagir com a água do leite formam aglomerados que se precipitam e vão para o fundo do copo. O que você viu então foi a precipitação das proteínas por causa da alteração no pH, que mudou a consistência do leite, tanto no de origem animal quanto no de origem vegetal. Vamos revisar o que aprendemos hoje então? As proteínas são nutrientes com várias funções importantes e nós precisamos comer alimentos fontes de proteína, como a carne, o leite, ovos e feijão. A estrutura da proteína é formada por aminoácidos unidos que interagem entre si e formam uma estrutura complexa que pode ser desfeita em um processo que chamamos de desnaturação. Um dos fatores que causa desnaturação é a mudança do pH no meio, como a gente viu com a adição de um ácido. Nos próximos vídeos, vamos ver outros fatores que causam a desnaturação em proteínas em outros alimentos. Até lá!